Muitos crentes estão esperando que o Senhor Jesus desça em uma nuvem, para serem levados ao reino de Deus antes dos desastres. Mas durante esse tempo, mesmo com o aumento dos desastres, o Senhor Jesus ainda não veio em uma nuvem. A fé de muitas pessoas esfriou. Alguns dizem que a vinda do Senhor não é da nossa conta, e só o que nos resta é esperar. Outros dizem que, se ele não vier antes dos desastres, talvez venha durante ou após os desastres. O que essas afirmações são capazes de mostrar? Não mostram que a fé deles está no fundo do poço? Sim, sim. Eles perderam a fé. Por isso não buscam nem investigam mais. Só estão esperando que os desastres aconteçam, não sabem mais o que fazer. Sim. Eles olham para o céu há anos, mas ainda não receberam o Senhor. Será que essa abordagem está correta? Qual é o fator mais importante para receber o Senhor? Eu lembro que o Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo." E muitos trechos de Apocalipse profetizam: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Esses versículos nos mostram que a chave para receber a vinda do Senhor é buscar o que o Espírito Santo diz às igrejas e ouvir a voz de Deus. Exato. Aqueles que ouvem a voz de Deus recebem o Senhor e são as virgens prudentes. Essas são as práticas mais importantes para receber o Senhor. Sim. Devo admitir que antes eu realmente não entendia esta verdade, mas seguia minhas noções e imaginações apenas olhando para o céu. Quando ouvi alguém testemunhando que o Senhor Jesus tinha voltado e expressado muitas verdades, não busquei nem investiguei. E quase perdi a chance de receber o Senhor e ser arrebatado. Irmão, pode nos contar sobre a sua experiência? Claro, eu adoraria. Em minha antiga igreja, o pastor sempre falava sobre Atos capítulo 1, versículo 11. "Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Ele dizia que o Senhor viria em uma nuvem quando retornasse. Por isso, precisávamos ficar alertas e orar para receber o Senhor. Eu sempre lia a Bíblia e orava todos os dias, esperando mesmo que o Senhor viesse em uma nuvem e me levasse para o seu reino a qualquer momento. Um dia, fui à casa de um amigo e ele estava no meio de um tratamento de fisioterapia chinesa. Durante a nossa conversa, eu descobri que o fisioterapeuta, o Sr. Zhang, era cristão. Por isso, nossa conversa foi para o lado da Bíblia. E no meio dessa conversa, o irmão Zhang mencionou algo sobre a obra de Deus dos últimos dias. E citou este versículo da Bíblia: "Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento." Então ele me disse o seguinte: o Senhor Jesus já voltou. Como Deus Todo-Poderoso, ele encarnou e expressa verdades para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Quando ouvi que o Senhor Jesus tinha retornado, fiquei animado e chocado, pensando: que maravilhoso que o Senhor Jesus tenha retornado. Eu venho esperando por esse momento há anos. Ele finalmente retornou. Sim. Mas, em meio a essa felicidade, de repente percebi que o irmão Zhang tinha dito a palavra encarnou. Nesse momento, o meu coração ficou acelerado. Porque o pastor e os presbíteros sempre disseram que o Senhor viria em uma nuvem, que qualquer notícia de seu retorno encarnado seria falsa e não poderíamos aceitá-la. Assim, passei a tomar cuidado com o irmão Zhang. Eu percebi que já acreditava há muitos anos e lia muito a Bíblia, mas nunca tinha visto nada sobre o Senhor retornar encarnado. Por isso, eu disse a ele: como é possível que o Senhor tenha retornado à terra encarnado? Em Atos capítulo 1, versículo 11 está escrito: "Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu há de vir assim como para o céu o vistes ir." E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele." Por esses versículos podemos ver que o Senhor partiu em uma nuvem. Portanto, ele também voltará em uma nuvem.
Por isso, dizer que o Senhor retornou encarnado contradiz essas profecias bíblicas. Ele então começou a sorrir e me disse: Irmão, a Bíblia realmente menciona a vinda do Senhor em uma nuvem. Mas não existe apenas um tipo de profecia sobre como o Senhor virá. Sim, verdade. Existem muitas profecias sobre sua vinda em segredo e encarnado como Filho do Homem nos últimos dias. E então ele mencionou alguns outros versículos. Virei como um ladrão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Também temos: Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Então, ele começou a comunicar sobre esses versículos bíblicos, dizendo que as profecias mencionam como um ladrão e ninguém sabe, significando que o Senhor Jesus vem em segredo, sem que ninguém saiba, sem reconhecê-lo, apesar de vê-lo. As profecias também dizem o Filho do Homem e a vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem significa que ele nasceu do homem, ele é de carne e osso e possui humanidade normal. O Senhor Jesus foi chamado de Cristo, o Filho do Homem. Por fora, a aparência dele era como a de qualquer outra pessoa. Ele comia, se vestia e vivia como uma pessoa comum junto a outras pessoas. Se fosse o Espírito de Deus ou o corpo espiritual do Senhor Jesus após a ressurreição, ele não seria chamado de Filho do Homem. Portanto, mencionar a vinda do Filho do Homem significa que o Senhor retornará encarnado. Isso mesmo. O irmão Zhang partilhou a seguinte comunhão. A vinda do Senhor Jesus em uma nuvem seria certamente uma exibição impressionante que abalaria o mundo inteiro. Todos cairiam de joelhos e não ousariam se opor a ele. Mas pense na seguinte profecia do Senhor. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como seria cumprida? Exatamente. Ele disse: Deus só pode sofrer e ser rejeitado por essa geração se aparecer e operar encarnado como Filho do Homem. Sim. O mesmo aconteceu quando o Senhor Jesus se manifestou e operou. Aqueles que não conseguiram ouvir sua voz e não reconheceram a essência divina do Senhor Jesus continuaram apegados às suas noções, se opondo e condenando o Senhor. Por fim, eles crucificaram o Senhor Jesus. Verdade. Portanto, quando essas profecias mencionam a vinda do Filho do Homem como um ladrão e ser rejeitado por esta geração, elas estão se referindo ao retorno do Senhor encarnado em segredo como o Filho do Homem. Sim, é isso. Essa comunhão foi muito surpreendente e esclarecedora para mim. Eu nunca imaginei que existissem tantas profecias bíblicas sobre o Senhor retornando para operar como Filho do Homem. Eu pensei, como nunca notei isso depois de ler a Bíblia tantas vezes? Por que os pastores e presbíteros nunca mencionaram isso em suas falas sobre a Bíblia? Eles nunca falaram sobre isso. Eu tive que admitir que a pregação do irmão Zhang era elevada e que seu entendimento único da Bíblia era algo verdadeiramente irrefutável. Mas pensei em como a Bíblia realmente fala sobre o retorno do Senhor ser em uma nuvem. E como o pastor e os presbíteros sempre disseram que qualquer outra coisa além disso era falsa. Eu imaginava que eles conhecessem a Bíblia muito bem, por isso não poderiam interpretá-la erroneamente. Mas a comunhão do irmão Zhang estava de acordo com a Bíblia. Eu realmente não sabia mesmo o que pensar. Não fazia sentido para mim. E quanto mais eu pensava no assunto, mais inquieto me sentia. Eu parei de ouvir a comunhão dele e dei uma desculpa para poder ir embora. E o que aconteceu depois? Depois disso, eu voltei para casa, mas não consegui me acalmar. A comunhão do irmão Zhang continuava a se repetir e a ecoar na minha mente sem parar. Pensei preocupado. Se o Senhor voltou de verdade e eu não investigar, não perderei minha chance de recebê-lo? Sim. Pois é. Mas então pensei na Bíblia dizendo que o Senhor retornaria em uma nuvem. E o clero dizia o mesmo. Eu tinha medo de me desviar da minha fé. Eu sabia que não era uma questão trivial. Então, o irmão Zhang me convidou para ir à igreja dele algumas vezes depois disso.
Eu estava em conflito e não conseguia me decidir. Eu dava uma desculpa de que ia acontecer algo em casa, mas sentia que isso não estava de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, eu não conseguia ficar em paz. Orei ao Senhor para que Ele me desse algum discernimento e pudesse me orientar. Para minha surpresa, o irmão Zhang veio à minha casa alguns dias mais tarde para me ver. Graças a Deus. Eu me senti mal por sempre ter dispensado o irmão Zhang. E eu fiz isso com ele por diversas vezes. Por isso, decidi contar a ele qual era o problema. Eu disse, irmão Zhang, o que você disse da última vez sobre o retorno do Senhor encarnado e em segredo, como o Filho do Homem, pareceu de acordo com a Bíblia. Mas existe algo que não entendo. A Bíblia diz claramente que o Senhor retornará sobre uma nuvem. Está escrito em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se o Senhor retornou encarnado, como você diz e afirma, então como essa profecia que diz que ele retornará em uma nuvem e todos poderão vê-lo, poderá se cumprir? Isso não é contraditório? O irmão Zhang sorriu e disse em resposta: todas as profecias sobre a volta do Senhor serão devidamente cumpridas. Não há contradição. Existe apenas uma sequência de eventos. Isso. Deus encarna secretamente como o Filho do Homem e depois se manifesta abertamente em uma nuvem. Sim. Enquanto Deus trabalha secretamente na carne, ele expressa verdades para fazer a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Aqueles que ouvem a voz dele e aceitam sua obra dos últimos dias são as virgens prudentes, que são elevadas para diante do trono. Elas aceitam o julgamento das palavras de Deus e ele as torna vencedoras antes dos desastres. Então ele faz chover desastres, recompensando os bons e punindo os ímpios. Quando os desastres acabarem, ele se manifestará abertamente em uma nuvem. E então todos que se opuseram e condenaram Cristo dos últimos dias verão que Deus Todo-Poderoso que eles condenaram é de fato o Senhor Jesus que retornou. Eles surrarão a si mesmos, chorarão e rangerão os dentes. Isso mesmo. Isso cumprirá a profecia de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É isso. Depois disso, ele leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Vamos lê-las. Vamos. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles ao voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados, arrogantes e confiantes demais em si mesmos. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? Amém. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade.
Somente assim vocês serão beneficiados. Sim. Depois de ler as palavras de Deus, o irmão Zhang disse: enquanto esperamos o retorno do Senhor, devemos ser como as virgens prudentes e ouvir a voz de Deus. Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento nos últimos dias e expressa todas as verdades que limpam e salvam a humanidade. Temos que buscar e investigar isso. E ler as palavras de Deus Todo-Poderoso para ver se elas são a verdade, se são a voz de Deus. Sim. Nesta questão, não podemos confiar apenas em nossas É noções. verdade. É verdade. Ele também disse: no passado, os judeus fariseus confiaram em suas noções esperando cegamente pelo Messias e não buscaram as verdades expressadas pelo Senhor Jesus. Eles se opuseram ao Senhor Jesus e o condenaram e, por fim, o pregaram na cruz. Eles ofenderam o caráter de Deus e foram amaldiçoados por ele. Sim. Sim. Se também seguirmos nossas noções ao investigar a vinda do Senhor, insistindo que ele retornará em uma nuvem e tudo mais é falso, e seguindo o clero em se opor à obra de Deus dos últimos dias e condená-la, nós cometeremos os mesmos erros dos fariseus, e isso é um pecado hediondo. Poderemos chorar e ranger os dentes, mas será tarde demais. É, sim. Sim. Após a comunhão dele, eu entendi que o retorno do Senhor acontece em estágios. Primeiro, ele realiza encarnado sua obra de julgamento e cria um grupo de vencedores. Depois, se manifesta abertamente em uma nuvem. Todas as profecias sobre a vinda do Senhor serão cumpridas uma após a outra. Sim. Sim. Nesse momento, senti que eu tinha sido extremamente tolo e cego. Após anos de fé, eu ainda não entendia a Bíblia, mas seguia o clero e minhas próprias noções. Eu não buscava ouvir a voz de Deus e recebê-lo. Por sorte, Deus tocou o irmão Zhang para que ele partilhasse o evangelho comigo várias vezes. Do contrário, eu perderia o retorno do Senhor preso às minhas imaginações e acabaria sendo eliminado no final. Com certeza. Com certeza. Eu disse ao irmão Zhang: irmão Zhang, sua comunhão realmente me mostrou como a obra de Deus é sábia e prática. Sim. Deus encarnado vindo para operar em segredo é realmente nossa salvação. Graças a Deus. Mas existe algo que eu ainda não entendi. Você testemunhou que o Senhor retornou encarnado, mas o que é de fato essa encarnação? Como você tem certeza que Deus Todo-Poderoso é realmente Deus encarnado? O que o irmão Zhang respondeu? O irmão Zhang respondeu lendo algumas passagens das palavras de Deus para mim. Eu aprendi muito com elas e gostaria de partilhar com vocês. Ótimo. O significado de encarnação é que Deus aparece na carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. O Cristo com humanidade normal é uma carne na qual o espírito é realizado, possuindo humanidade normal, senso normal e pensamento humano. Ser realizado significa Deus se tornando homem, o espírito se tornando carne. Para ser claro, é quando o próprio Deus habita uma carne com humanidade normal e, através dela, expressa a sua obra divina. Isso é o que significa ser realizado ou encarnado. O Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Seja sua humanidade ou divindade, ambas se submetem à vontade do Pai Celestial.
A substância de Cristo é o Espírito, isto é, a divindade. Portanto, sua substância é a do próprio Deus. Essa substância não interromperá sua própria obra. E ele não poderia fazer qualquer coisa que destrua sua própria obra, nem jamais pronunciaria palavras que fossem contra sua própria vontade. Então o irmão Zhang disse: como crentes, todos nós sabemos que o Senhor Jesus foi Deus encarnado. Mas ninguém realmente entende a verdade a respeito da encarnação. Agora, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso revelou a verdade e o mistério da encarnação para nós. Podemos ver, pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, que a encarnação é o Espírito de Deus vestindo um corpo humano normal e vindo para operar em meio à humanidade. Sim. Deus encarnado parece uma pessoa como qualquer um de nós. Ele não parece sobrenatural. Sim. E come e vive como qualquer outra pessoa. Ele tem uma gama de emoções como uma pessoa normal e é possível nos aproximar dele. Só que a essência de Deus encarnado é divina. É por isso que Cristo pode expressar a verdade a qualquer momento, em qualquer lugar. Ele expressa o caráter e a sabedoria de Deus e o que ele tem e é. E ele realiza a própria obra de Deus. Isso é algo que nenhum ser humano poderia realizar. É verdade. Ah, sim. É como o Senhor Jesus, que por fora parecia totalmente normal e vivia uma vida real em meio à humanidade. Mas o Senhor Jesus expressou muitas verdades e concedeu à humanidade o caminho do arrependimento. Ele perdoou os pecados das pessoas e expressou o caráter bondoso e misericordioso de Deus. Sim. O Senhor Jesus também realizou muitos sinais e prodígios, tais como alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes, acalmar o vento e o mar, ressuscitar os mortos e muito mais. Isso revelou plenamente a autoridade e o poder de Deus. Finalmente, o Senhor Jesus foi crucificado para completar a obra de redenção da humanidade. Verdade. Isso mostra que a obra e as palavras do Senhor Jesus eram as obras e as palavras do próprio Deus. Que ele era Deus encarnado. Exatamente. O irmão continuou dizendo: portanto, não podemos olhar para a aparência para reconhecer Deus encarnado, e sim ouvir a voz de Deus. A obra e as palavras de Cristo podem nos mostrar a verdade, o caráter, a sabedoria e a onipotência de Deus e o que ele tem e é. Somente assim podemos ter certeza que estamos diante da obra e das palavras de Deus encarnado. Sim. Após essa comunhão, as coisas ficaram um pouco mais claras. Percebi que Cristo parece uma pessoa absolutamente normal, nem grande, nem sobrenatural. Mas ele tem a essência de Deus. Ele é o Espírito de Deus revestido de carne comum. Sim. Após tantos anos de fé, eu ainda não tinha entendido essas verdades e mistérios. O irmão Zhang continuou a sua comunhão. Deus Todo-Poderoso nos revela todas as verdades e mistérios da encarnação. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse dito essas palavras nos últimos dias, a humanidade corrupta poderia ter acreditado no Senhor para sempre, sem de fato entender a verdade por trás da encarnação. E ninguém teria sido capaz de descobrir isso. Sem dúvida. É sim. Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são a mesma pessoa. Por fora, os dois parecem absolutamente normais. Não parecem fora do comum. Mas Deus Todo-Poderoso expressa todas as verdades para limpar e salvar a humanidade. E ele está realizando a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Exato. Então ele disse, ele revelou os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus e o propósito de sua obra. Os objetivos e o significado dos 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade. Os mistérios da encarnação e dos nomes de Deus e a história por trás da Bíblia. Também como Satanás corrompe a humanidade, a verdade e a essência da corrupção da humanidade por Satanás, a raiz do pecado e da oposição das pessoas a Deus. Como Deus realiza a obra de julgamento para limpar e salvar plenamente a humanidade. Como Deus separa as pessoas de acordo com seu tipo, como ele determina o destino e o desfecho de todos e muito mais. Na obra de julgamento de Deus dos últimos dias, ele revela plenamente seu caráter justo que não tolera nenhuma ofensa. É sim. Nesse momento, o irmão Zhang me perguntou: irmão, quem além de Deus poderia revelar os mistérios de seu plano? Quem poderia expressar a verdade e o caráter justo de Deus? Quem poderia realizar a obra de julgamento para limpar e salvar o homem de uma vez por todas? Eu disse, apenas Deus, é claro. Sim. E ele concordou com um sim. Somente Deus encarnado poderia trabalhar e falar para salvar o homem de uma forma tão prática. Essa obra é realizada por Deus encarnado como Filho do Homem.
Sim. Sim. Então ele me disse que quanto mais as pessoas leem as palavras de Deus Todo-Poderoso, quanto mais experimentam sua obra, mais elas têm certeza de que todas as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são verdade e a voz de Deus. As declarações de Deus Todo-Poderoso são a prova adequada de que Ele é Cristo dos últimos dias, a manifestação do único e verdadeiro Deus. Amém. Naquela altura, eu estava me sentindo muito animado. Eu disse, irmão, agora eu entendo que a encarnação de Deus é o maior mistério da verdade. Graças a mesmo. Deus. Deus encarnado expressa principalmente todas as verdades e realiza a obra de Deus. Por isso é necessário que ouçamos a voz de Deus para que possamos receber o Senhor. Aquele que puder expressar a verdade e realizar a obra de Deus é Deus encarnado. Ouvindo a voz de Deus e aceitando sua nova obra, nós recebemos o Senhor e somos elevados para diante dele. Graças a Deus. Sim. Ele disse, sua percepção foi totalmente iluminada pelo Espírito Santo. Graças É verdade. a Deus. Nesse momento, lembrei-me de todas as vezes que rejeitei a obra de Deus Todo-Poderoso. E odiei a mim mesmo por ter sido tão cego e tolo. Eu acreditava havia anos, mas ainda não conhecia o Senhor. Em vez disso, me agarrei às minhas noções, esperando estupidamente que o Senhor retornasse em uma nuvem sem tentar ouvir a voz dele para recebê-lo. Quando eu ouvia alguém testemunhando que o Senhor havia retornado e que ele estava expressando verdades e realizando a obra de julgamento nos últimos dias, eu não investigava. Quase fechei a porta para o Senhor. Verdade. Então eu tive certeza de que Deus Todo-Poderoso, que tinha revelado todas essas verdades e mistérios, é o Senhor Jesus que retornou. Ele é Deus encarnado. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus de verdade. Em momento algum desistiu de mim por causa da minha rebeldia. Mas sim tocou o irmão Zhang para que ele partilhasse o evangelho comigo muitas vezes. Assim eu pude ouvir a voz de Deus e seguir os passos do Cordeiro. Isso é Deus me mostrando um amor sem limites. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Tem toda a razão.